Bom, pessoal, nas últimas duas aulas aprendemos conceitos importantes sobre aquilo que chamamos de potencial elétrico. Na aula de hoje, utilizaremos esses fundamentos para que possamos compreender um pouco mais sobre os chamados condutores em equilíbrio eletrostático. Lembre-se que em nossa terceira aula, nós aprendemos a diferença entre condutores e isolantes. Dissemos, naquela ocasião, que os condutores são os materiais que conseguem conduzir facilmente cargas elétricas ao longo de sua superfície, enquanto os isolantes são materiais que oferecerão resistência a esse trânsito de cargas elétricas. De forma geral, exemplificando, podemos dizer que condutores são metais, por exemplo, enquanto os isolantes são materiais como a borracha, a madeira, dentre outros. Para isso, pessoal, para esse objetivo, falaremos um pouco sobre o campo elétrico nas regiões de um condutor em equilíbrio eletrostático e também do potencial elétrico. Estudaremos dois tipos de gráficos característicos para essas situações. Veremos o que acontece para condutores eletrizados em contato. Lembre-se que também na terceira aula estudamos que o contato é um processo de eletrização e ali nós trabalhávamos com esferas idênticas, de mesmo raio. Nessa aula, veremos o que acontecerá se pegarmos esferas de tamanhos diferentes, de distintas dimensões. E, por fim, faremos uma discussão sobre o potencial elétrico da Terra, considerando a Terra também como uma condutora em equilíbrio eletrostático, como nós discutiremos mais à frente. Quando eu digo que, a priori, o nosso objetivo é estudar o campo elétrico nas regiões de um condutor em equilíbrio, eu quero dizer que precisamos estudar os valores de campo elétrico fora, na superfície e dentro do condutor. E é isso que nós faremos. Lembrando que nós já sabemos qual é o campo elétrico no interior de um condutor em equilíbrio eletrostático. Isso porque nós estudamos em nossa aula sobre blindagem eletrostática que o campo elétrico em qualquer ponto interno de um condutor é dado como zero, é nulo. Vimos um esqueminha parecido com esse. Discutimos que essas cargas elétricas positivas, por exemplo, espalhadas nessa superfície, eram capazes de gerar campos divergentes que no interior desse condutor acabavam por se cancelar quando pegávamos a soma vetorial. Então, realmente, nós vimos naquela ocasião que o campo elétrico interno, ou seja, qualquer ponto que você possa pegar nesse condutor, terá um campo elétrico igual a zero. O campo elétrico é nulo. Então, essa é a primeira observação que precisaremos dar conta. Mas, e se considerarmos um ponto que seja externo ao condutor? Aí teríamos uma situação como essa. O ponto externo está aqui, representado de roxo. Como nós sabemos, nós temos um condutor carregado positivamente por várias cargas elétricas e nós podemos convencionar o seguinte: em vez de pegarmos todas essas cargas de forma individual, vamos fingir que todas essas cargas elétricas estejam concentradas
no centro desse condutor. De tal forma, nós teremos ali um somatório de cargas, como se fosse uma carga resultante. Estou dizendo que a carga do condutor é a soma das cargas parciais que se espalham por sua superfície. É algo bem razoável de se pensar, concorda comigo? Então vamos considerar que essas cargas se aglomeraram aqui no centro desse condutor. Dessa forma, nós o trataremos como uma fonte pontual. E nós podemos fazer isso especialmente se considerarmos que essa distância seja grande o suficiente. Pensa comigo, se estivermos muito próximos desse condutor, ele pode parecer grande. Porém, quando nós nos afastamos, ao nosso referencial, ele vai diminuir de tamanho e poderá ser considerado como um ponto mesmo. Como esses fenômenos elétricos são dados em relação ao infinito, como nós discutimos nas últimas duas aulas, então esse tratamento é perfeitamente plausível. Para uma distância d grande, podemos considerar o condutor como uma fonte pontual de cargas elétricas. Sendo uma fonte pontual positiva, nós temos aqui um campo elétrico divergente. As linhas de campo se afastam desse ponto. Portanto, realmente, nesse ponto externo que estamos considerando, o campo elétrico é de afastamento. E veja que nós estamos considerando aqui embaixo uma distância dzinho entre o ponto O, que é o centro desse condutor, até o ponto externo considerado. Nós aprendemos, pessoal, que o campo elétrico é igual a K, que é a constante eletrostática, nesse caso K0, considerando que tudo isso aconteça no vácuo, vezes o módulo da carga elétrica, considerando que a carga pode ser positiva ou negativa, e nós dividimos isso pela distância ao quadrado. Então, para o campo elétrico num ponto externo, nós não temos nenhuma novidade em relação à equação que nós aprendemos tempos atrás. As novidades começam a aparecer a partir dessa pergunta: o que será que acontece para um ponto que esteja infinitamente próximo ao condutor? Interprete o termo infinitamente próximo como algo perto pra caramba. Algo que você enxergue tão perto que não é encostado, mas é muito próximo mesmo. Quando isso acontece, nós temos que a distância entre a carga geradora e o ponto considerado tende ao raio da esfera condutora. Perceba que eu não disse que a distância é igual ao raio. Para isso acontecer, o ponto próximo deveria estar na superfície do condutor. É um ponto próximo, infinitamente próximo. E para um ponto infinitamente próximo, a gente pode dizer que essa distância é praticamente o raio da esfera condutora. É mais ou menos assim. Finja que esse raio seja de 3 metros. Uma distância infinitamente próxima seria, por exemplo, 3,001 metros. Veja que esses valores são muito próximos, de tal maneira que é válido dizer que a distância tende ao raio da esfera condutora. É isso que nós estamos querendo dizer. Então, nós sabemos que o campo elétrico, nesse caso, o campo elétrico a um ponto infinitamente próximo, será K0, mais uma vez, vezes o módulo da carga
resultante do condutor e dividimos isso pela distância ao quadrado. Só que dessa vez a distância tende ao raio da esfera condutora. Então, essa seria a expressão utilizada para que possamos calcular o campo elétrico nessas regiões. Muito bem, nada complicado. Mas o que será que aconteceria se, em vez de considerarmos um ponto infinitamente próximo à superfície, escolhêssemos um ponto exatamente na superfície do condutor? Aí nós precisaremos de um pouco mais de cuidado. Veja bem, aqui nós temos representado o nosso ponto na superfície do condutor. Como sabemos, o campo elétrico é de afastamento, pois aqui nós temos uma carga resultante positiva, e veja que a distância agora é exatamente igual ao raio da esfera condutora. Porém, nós não podemos dizer que o campo elétrico nesse ponto será K vezes Q sobre R ao quadrado, pois assim teríamos a mesma expressão que nós achamos para um ponto infinitamente próximo. O que nós fazemos é a média aritmética entre um ponto interno, que esteja muito próximo da superfície, e um ponto externo, também muito próximo da superfície. Isso porque esses dois pontos que eu acabei de falar para vocês já são conhecidos por nós. Imagine esse ponto verde aqui. Nós sabemos que ele é um ponto interno, então vamos classificá-lo aqui. Quando nós pegamos esse ponto daqui, representado de laranja, nós aprendemos que ele é um ponto infinitamente próximo. Então, esse é um ponto próximo. Como eu não sei um valor óbvio para o campo elétrico no ponto da superfície, a gente vai fazer uma média aritmética entre os pontos que estão na fronteira dele, ou seja, o ponto verdinho e o ponto laranja. Então, vamos lá. Estou dizendo para vocês que o campo elétrico na superfície vai ser uma média aritmética entre o campo no ponto interno, que está à esquerda, e o campo externo, que está próximo e que está à direita do ponto superficial. Então, aqui nós somamos com o ponto próximo e dividimos por 2. Afinal, é uma média aritmética. O que facilita bastante o nosso trabalho é que nós conhecemos o valor do campo em qualquer ponto interno. Por blindagem eletrostática, isso é igual a zero. Quer dizer, então, que o campo elétrico de algum ponto na superfície do condutor vai ser a mesma coisa que o campo elétrico de um ponto próximo dividido por 2. Apenas para facilitar a nossa vida, nós podemos reescrever esta expressão dessa forma. O legal é que o campo elétrico de um ponto próximo nós já conhecemos. Então, aqui nós repetimos 1 sobre 2, multiplicamos aqui pela constante eletrostática, multiplicamos pelo módulo da carga elétrica e aqui nós temos uma divisão pelo raio da esfera ao quadrado. Então, aqui nós teríamos a seguinte expressão para um ponto na superfície. Resumindo tudo aquilo que nós aprendemos, nós temos a seguinte tabela. Para qualquer ponto interno, o campo elétrico vale 0. Para qualquer ponto exatamente na superfície, o campo elétrico será 1 sobre 2 vezes K
vezes Q dividido por R ao quadrado, sendo R o raio do nosso condutor. Para qualquer ponto que esteja infinitamente próximo à superfície, esse 1 sobre 2 desaparece, e aqui seria kq sobre r ao quadrado mesmo. E para qualquer ponto externo que esteja mais afastado do condutor, a gente consideraria kq sobre d ao quadrado, sendo d a distância entre o centro do nosso condutor e o ponto que estamos de fato analisando, que seria o ponto externo. O legal é que podemos traduzir todas essas informações em um único gráfico do campo elétrico pela distância. Vamos destrinchar todas essas informações gráficas, beleza? Vamos primeiro olhar para o nosso condutor aqui em cima. Veja que eu destaquei o ponto central, um ponto superficial, o ponto infinitamente próximo ao condutor e também um ponto externo suficientemente afastado. Quando nós pegamos, pessoal, qualquer ponto interno deste condutor, nós estamos considerando esta região do gráfico. Veja que é uma região em que nós temos um segmento de reta vermelho que indica que o campo interno é nulo. E isso vai até certo ponto. Veja que aqui em nosso gráfico nós temos um círculo aberto, mostrando que neste ponto daqui o campo interno já não é mais nulo. E que ponto é esse? É justamente o ponto que está localizado exatamente na superfície do condutor. Isso porque nós aprendemos que neste ponto o campo não é mais zero. Ele é, na verdade, 1 sobre 2 vezes k, q sobre r ao quadrado. Então é justamente esse ponto que eu estou destacando aqui para vocês. Muito bem. O próximo salto ocorre quando nós vamos para o ponto infinitamente próximo, em que nós temos essa expressão k vezes o módulo de q sobre r ao quadrado. E a partir dos pontos infinitamente próximos, nós temos os pontos externos. E ali nós temos a mesma expressão que nós aprendemos lá nas nossas aulas sobre o campo elétrico. E nós vimos que o gráfico do campo elétrico pela distância é justamente essa curva quadrática decrescente. Conforme a gente aumenta a distância, a gente diminui o campo elétrico. Em nosso gráfico, logicamente, até chegarmos em nosso ponto de interesse, que é esse carinha aqui de cima, que está afastado de uma distância d até o centro do condutor. Vamos agora fazer uma questão para que nós possamos fixar tudo isso e também rever alguns conceitos. Uma esfera condutora de raio 10 centímetros, e aqui eu chamo a atenção de vocês porque centímetro não é uma unidade presente no Sistema Internacional de Unidades, mas sim metros, então vamos aqui fazer uma conversão. Nós sabemos que 10 centímetros, se nós voltarmos duas vezes com a vírgula, serão a mesma coisa que 0,1 metro. Então aqui colocamos que o raio é igual a 0,1 metro. Caso você prefira, você pode representar isso na base 10. Então aqui é 10 elevado a menos 1 metro. Não tem problema. Então essa esfera encontra-se isolada e carregada com uma carga de Q igual a menos 8 vezes 10 a menos 2 coulomb. Veja que aqui a unidade foi obedecida. Então, tudo certo.
Pede-se, portanto, na letra a quantidade de elétrons que a esfera deve perder para ficar neutra. Veja que bacana! Nós temos aqui um sinal negativo em nosso valor de carga elétrica. Se é um valor negativo, então nós realmente temos um excesso de elétrons, que são partículas negativas. Para nós neutralizarmos essa esfera, realmente o condutor precisa perder esses elétrons. Então vamos calcular essa quantidade. Nós aprendemos, inclusive, na primeira aula dessa playlist de eletrostática, que a quantidade de carga total de um corpo é o número de cargas em excesso vezes a carga elétrica fundamental, que é esse valor fornecido aqui embaixo pela questão. Então, esse Q ele seria igual a menos 8 vezes 10 a menos 2 coulomb. O número de cargas em excesso é o que nós desejamos saber. E o valor da carga fundamental, como é um elétron, nós consideraremos como menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. O legal é que o sinal negativo de um lado com o sinal negativo do outro, a gente tem, na verdade, um sinal positivo, né? Multiplicando ambos os lados por menos 1. Então, nós teríamos, pessoal, que esse n, de forma isolada, será a mesma coisa que 8 vezes 10 a menos 2, divididos por 1,6 vezes 10 a menos 19. 8 dividido por 1,6 é a mesma coisa que 5. E aqui nós temos potências de base 10, repetimos o 10, logicamente, e subtraímos os expoentes. Veja que aqui teríamos menos 2 menos 19. Menos com menos é mais. Então, mais 19 menos 2. Teríamos, portanto, aqui elevado a 17. Então, temos um excesso de 5 vezes 10 a 17 elétrons. Muito bacana. Essa é a quantidade de elétrons que o corpo precisa perder para que ele seja neutralizado. Vamos agora para a letra B de bronquite. A questão deseja saber o módulo do campo elétrico na superfície dessa esfera. Isso aqui é bem bacana de ser resolvido, porque nós aprendemos agora há pouco que o campo elétrico num ponto localizado na superfície do condutor é a mesma coisa que 1 sobre 2 vezes a constante eletrostática, vezes o módulo da carga, e tudo isso dividido pelo raio ao quadrado. Nós podemos repetir 1 sobre 2. Veja que a constante eletrostática foi dada pelo enunciado, 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Então, aqui nós colocamos com todo o cuidado 9 vezes 10 a nona. O valor da carga elétrica é de menos 8 vezes 10 a menos 2. Mas aqui nós podemos considerar somente o módulo mesmo. E o raio da esfera, como nós vimos, é a mesma coisa que 10 a menos 1. Lembrando que aqui é 10 a menos 1 ao quadrado. Não se esqueça do fator quadrático que aparece no raio. Legal! Então quer dizer que o campo elétrico na superfície vai ser a mesma coisa que 8 por 2, a gente teria 4. E 4 vezes 9 é a mesma coisa que 36. Nos livramos dos números. Vamos agora para as potências de base 10. Veja que aqui nós temos o seguinte. Temos aqui o 10 a nona, vamos repetir. Aqui em cima temos o 10 a menos 2, repetimos também. E aqui embaixo nós temos 10 a menos 1 ao quadrado.
Pela propriedade de potenciação, a gente pega esse expoente e multiplica por esse. Menos 1 vezes 2 é a mesma coisa que menos 2. Então, aqui 10 a menos 2. Podemos cortar esse 10 a menos 2 com esse 10 a menos 2. Então, quer dizer que o campo elétrico na superfície, o campo elétrico superficial, será a mesma coisa que 36 vezes 10 a nona Newton por Coulomb. Não se esquece da unidade de campo elétrico. Respondida, então, a letra B de beriberi. Vamos agora para a letra C de cirrose. O trabalho para deslocar uma carga de prova Q0 do infinito à superfície da esfera. Essa questão é bem bacana e vai levar a reflexões bem interessantes. Vamos colocar aqui letra C de cirrose. Aprendemos na penúltima aula que o trabalho necessário para deslocar uma carga elétrica Q num campo elétrico uniforme é a mesma coisa que Q vezes U, em que esse U é a diferença de potencial. Vê que bacana! A diferença de potencial é a mesma coisa que o potencial inicial. E de onde é que essa carga vem? Vem do infinito. Então, vai ser do potencial lá no infinito menos o potencial final. E onde é que está o potencial final? Na superfície da esfera. Então, aqui seria o potencial da superfície da esfera. Bem bacaninha. Teríamos aqui, então, que o trabalho vai ser igual à carga de prova. E aqui tem um detalhe, porque eu esqueci de adicionar ao enunciado que essa carga de prova é a mesma coisa que 1 microcoulomb. Mas agora tudo certo. Lembrando que 1 micro é a mesma coisa que 10 a menos 6. Então, teríamos aqui 1 vezes 10 a menos 6 coulomb. Tudo certinho. Substituímos aqui esse valor e veja que aqui nós temos o potencial no infinito. Mas nós discutimos nas aulas anteriores que o potencial no infinito é igual a zero. Basta você fazer o seguinte: potencial no infinito vai ser K vezes Q sobre D ao quadrado, só que essa distância é o próprio infinito. E quando nós pegamos alguma coisa e dividimos pelo infinito, o resultado tende a zero, como nós havíamos discutido. Basta pensar que 1 sobre 10 é 0,1, 1 sobre 100 vai ser a mesma coisa que 0,01, 1 sobre 1000 vai ser a mesma coisa que 0,001, e conforme a gente aumenta esse denominador, a gente chega em resultados cada vez mais próximos de zero. Então, o potencial no infinito tende a zero porque essa distância é infinita. Beleza? Então, isso vai facilitar bastante ali as nossas continhas, porque o potencial no infinito podemos considerar como zero. É inclusive o nosso eixo de referência. Concorda comigo? Então, aqui ficaríamos com zero menos o potencial na superfície. Então, teríamos que esse trabalho vai ser a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 6 vezes menos o potencial na superfície. Opa! O potencial na superfície a gente não conhece ainda. Nós sabemos o campo elétrico na superfície. E isso não é a mesma coisa que o potencial elétrico. Então, façamos uma pausa nessa questão para entendermos como é que nós calculamos o potencial elétrico nessa região. Veja bem, quando nós temos um condutor qualquer, esteja ele eletrizado ou não, e esse condutor
está em equilíbrio eletrostático, nós dizemos que não existe movimento ordenado de cargas elétricas. É isso que vocês veem lá na química quando dizemos que uma liga metálica apresenta em sua superfície elétrons livres. São elétrons que não possuem movimento ordenado. Eles estão vivendo do puro caos. Veja que aqui temos 6 elétrons diferentes e que cada elétron possui um diferente vetor velocidade. Cada um está indo para uma direção e para um sentido aleatório. Beleza? Então, condutor eletrostático em equilíbrio não possui movimento ordenado de cargas. Isso quer dizer, pessoal, que se o movimento ele é caótico e, portanto, não é ordenado, nós não temos uma diferença de potencial ao longo da superfície desse condutor. Por que é que isso acontece? Muito simples. Imagine que nós tivéssemos, nesse ponto, um potencial elétrico de 10 volts. E imagine que nesse ponto daqui, nós tivéssemos um potencial de 5 volts. Veja que aqui nós temos o potencial maior e aqui nós temos o potencial menor. Aprendemos há 2 aulas que cargas elétricas negativas sempre procuram o maior potencial elétrico. Então, se nós tivéssemos uma diferença de potencial entre esses 2 pontos, essas cargas se orientariam do menor para o maior potencial elétrico. Mas, como nós acabamos de constatar, esses elétrons são livres. Cada um possui um vetor velocidade diferenciado. Quer dizer, então, que essa diferença de potencial é inexistente. Não existe nenhuma DDP forçando um movimento ordenado ao longo desse condutor. Então, essa é a conclusão importantíssima. Sem movimento ordenado, nós não temos diferença de potencial. Não possuir diferença de potencial quer dizer, então, que o potencial elétrico ele é constante. Ele tem sempre o mesmo valor. Então, se eu digo que o potencial elétrico desse condutor é de 10 volts, é porque aqui ele teria 10 volts, aqui ele também teria 10 volts. Na superfície, ou seja, nos limites dessa circunferência, nós também teríamos 10 volts. Então, ao longo de toda a extensão deste condutor, em equilíbrio eletrostático, nós temos o mesmo potencial elétrico. Essa é a conclusão mais importante que pizza que eu coloco aqui para vocês. Repito, o potencial elétrico em todos os pontos internos e superficiais, ou seja, ao longo da superfície de qualquer condutor, é dado como constante. O potencial elétrico em qualquer local do condutor é o mesmo, é sempre o mesmo valor, é constante. Beleza? Então, aqui, se considerarmos os pontos aleatórios A, B, C, D e E, como estão participando do mesmo condutor, todos eles possuem o mesmo valor de potencial elétrico. Quer dizer que VA é igual a VB, que é igual a VC, que é igual a VD, que é igual a VE e que vai ser igual para qualquer outro ponto que você imagine dentro desse
condutor e também em sua superfície. Beleza? Veja bem, pessoal, como ao longo do condutor nós temos sempre o mesmo potencial elétrico, podemos dizer que a superfície desse condutor é equipotencial. Equi igual. Então temos sempre o mesmo potencial elétrico. O que é legal de ser constatado é que as linhas de força, pessoal, são perpendiculares às superfícies equipotenciais, propriedade que aprendemos na aula anterior, na aula de número 12. Então essas aqui são as linhas de campo e veja que o condutor é uma superfície equipotencial. Então temos aqui a perpendicularidade garantida por tudo o que nós estudamos até agora. Então, imaginando aqui um condutor, todas essas linhas de campo, que são linhas de força, acabam fazendo 90 graus com essa superfície. Bem legal. E como é que nós podemos calcular o potencial elétrico do condutor, que é o que vai fazer com que a gente responda a letra C do primeiro quesito? Muito simples, galera. Veja o seguinte, nós temos aqui um condutor qualquer carregado positivamente e estamos pegando aqui um certo raio, representado pela letra R. Temos aqui também o ponto central, que é o ponto O, e 3 pontos aleatórios aqui. 2 que estão internos, que são os pontos A e B, e o ponto C, que está exatamente na superfície desse condutor. Pelo que nós discutimos anteriormente, para um condutor em equilíbrio, não temos diferença de potencial interna e tampouco na superfície. Então, VA vai ser igual a VB, que vai ser igual a VC. Aprendemos, pessoal, que o potencial elétrico é dado por K vezes Q, que vai ser justamente a carga resultante dessas cargas espalhadas pela superfície, isso dividido pela distância. Mas que distância será essa nessa situação? Bem simples, vai ser o próprio raio da esfera, porque aqui nós teríamos V igual a K vezes Q sobre o raio. Essa seria a expressão. Mas veja, por que é que nós estamos pegando o raio nessa situação? Muito simples, porque o nosso referencial é sempre o infinito. E para o infinito, por mais que você tenha uma distância entre O e A, que não é a mesma entre O e B, para o infinito essas distâncias são aproximadamente iguais. Você pode pensar comigo mesmo. Veja, a distância entre 1 e 2 centímetros é apenas de 1 centímetro. Beleza, é uma distância pequenininha. Concorda comigo? Para o nosso referencial. E a distância entre 1 metro e um marco de 10 quilômetros? É uma distância pequena ou é uma distância grande? Depende. Depende do referencial. Para a gente, a pé, pode parecer uma distância grande, mas para o infinito é uma distância pequenininha. Então, como todos esses pontos estão contemplados por uma distância que é pequena em relação ao infinito, e aqui está o pulo do gato, né? Porque qualquer coisa é pequena se comparada ao infinito, então nós podemos considerar que esse Dzinho seja realmente o raio do nosso condutor, somente por essa questão de referencial. Para o infinito, essas distâncias são aproximadamente iguais ao raio do nosso condutor, beleza? Então essa é a expressão que nós queríamos achar. E agora que nós a encontramos, nós podemos, sem nenhum problema, resolver a letra C de cirrose do nosso primeiro exercício. Cá está. Então, a única coisa que nós precisamos é calcular o potencial na superfície.
Esse potencial vai ser a mesma coisa que K vezes Q sobre o raio do nosso condutor. Então, nosso V seria igual a K, 9 vezes 10 à nona. A nossa carga elétrica, de acordo com o enunciado, é de menos 8 vezes 10 a menos 2. Menos 8 vezes 10 a menos 2. E o raio, como nós vimos, é a mesma coisa que 10 a menos 1 metros. Então, a gente já sabe essa distância. A gente coloca aqui sem nenhum problema. Veja que 9 vezes menos 8 vai ser menos 72. O que é que falta agora é juntar as potências de base 10. 10 à nona com 10 a menos 2, repete a base, soma os expoentes, a gente ficaria com 10 à sétima, porque seria 10 elevado a 9 menos 2. Então, 10 à sétima, e aqui embaixo 10 a menos 1. Repetimos menos 72, repetimos aqui o 10, subtraímos os expoentes. 7 menos menos 1. Menos com menos é mais. 1 mais 7, a gente teria menos 72 vezes 10 à oitava volts. Bacaninha! Agora a gente pode, finalmente, saber que trabalho é esse. Então, ficaríamos com 1 vezes 10 a menos 6, vezes menos, e aqui nós colocamos o resultado que achamos, menos 72 vezes 10 à oitava, e aí vai ficar bem simples. O trabalho vai ser igual. Menos com menos é mais, então o trabalho deu positivo, né? Indicando que esse é um trabalho espontâneo. 1 vezes 72, 72, bacana. Repetimos aqui a base, que é 10, somamos os expoentes. 8 menos 6, a gente teria aqui 2. Então, 72 vezes 10 ao quadrado, joules, unidade de trabalho. Você pode também voltar uma casinha aqui para deixar em notação científica. Então, ficaria 7,2, diminui o número, soma 1 no expoente. Então, 7,2 vezes 10 à terceira joules. Bacaninha? Então, agora que descobrimos isso, podemos seguir em frente com o nosso estudo. E nós paramos justamente na dedução da equação do potencial elétrico para qualquer ponto interno ou superficial de um condutor em equilíbrio eletrostático. Bem bacana. Já para um ponto que seja externo ao nosso condutor, nós não teremos nenhum trabalho excepcional. O que é que a gente vai considerar? Que aqui nós temos o condutor, ele tem aqui várias cargas ao longo de sua superfície e o seu centro está distanciado de uma distância d até esse ponto externo considerado aqui. Como nós estamos sempre tratando destes fenômenos em relação ao infinito, podemos considerar que esse condutor é uma fonte pontual. Então, nós teríamos que o potencial externo lá naquele ponto vai ser igual a K, que é a constante eletrostática, vezes Q, que é o valor total dessas cargas e, portanto, o valor da carga geradora, e a gente divide isso pela distância d entre esses dois pontos analisados. Então, teríamos essa expressão, que não é nenhuma novidade em relação às aulas anteriores. O legal é que podemos resumir tudo isso numa tabela, que nem nós fizemos lá para o campo elétrico, nas regiões de um condutor em equilíbrio eletrostático. Veja que para um ponto externo, nós temos que o potencial será K vezes Q sobre R, em que R vai ser o raio do nosso condutor. E veja que essa expressão vai se repetir para um ponto na superfície e para um ponto próximo à superfície também, porque aí essa distância vai tender ao próprio raio, que nem a gente havia discutido lá para o campo elétrico. Então veja que a única novidade vai ser para os pontos externos. É o único caso em que nós não colocamos o raio,
e sim, de fato, a distância entre o centro do condutor e o ponto que nós estamos analisando, o famoso ponto externo. Também podemos compilar todas essas informações de uma maneira gráfica, que nem a gente tinha visto para o campo elétrico. Temos aqui, portanto, um gráfico do potencial elétrico pela distância. Veja que a primeira parte do gráfico é essa daqui, em que nós pegamos um ponto que seria o centro da circunferência, o centro do condutor, até um ponto na superfície. E nós aprendemos que qualquer ponto ao longo do condutor tem o mesmo valor de potencial elétrico, que é esse valor daqui, que vai indicar esse segmento de reta. Veja, pessoal, que aqui nós não temos mais um círculo aberto, que nem a gente havia encontrado para o gráfico do campo elétrico pela distância. Dessa vez, o ponto é fechado, indicando que o ponto na superfície também assume esse valor de K vezes Q sobre R. Beleza? É a partir do ponto da superfície e dos pontos próximos, infinitamente próximos, que o potencial elétrico assume essa expressão. E aí nós temos aqui a curva inversa que nós aprendemos na aula anterior. Então, o valor do potencial elétrico vai decaindo até chegarmos no nosso ponto de interesse, que seria o ponto externo, que está localizado a uma distância d em relação ao centro do condutor. Beleza? Sigamos em frente com alguns exercícios. Primeiro deles, um condutor esférico está carregado positivamente. Sejam VA, VB, VC e VD os potenciais nos pontos A, B, C e D, respectivamente. Veja a figura. Então, aqui na figura nós temos o ponto A, o ponto B, que são pontos contemplados pelas dimensões do condutor, e temos aqui dois pontos externos, o ponto D e o ponto C também. Sabendo-se que os pontos C e D são equidistantes do centro A da esfera, ou seja, tanto A em relação a D como A em relação a C possuem a mesma distância, né? São equidistantes, podemos afirmar corretamente que, então nós queremos saber se os potenciais são iguais, se são diferentes. De cara, nós temos dois potenciais aqui que são iguais, que são os pontos que estão no condutor, em seu interior, né? Ou em sua superfície. Então, temos aqui o ponto A e o ponto B. Aprendemos que esses pontos são iguais. Então, como possíveis respostas, temos somente a letra A e a letra B. Vamos ver qual é o diferencial, porque a letra B diz que todos têm o mesmo potencial, enquanto a letra A diz que VA é igual a VB e que VD é igual a VC. Essa vai ser a nossa resposta, porque nós sabemos que o potencial é K vezes Q sobre D. Veja que a constante eletrostática é a mesma, veja que a carga geradora também é sempre a mesma, é a carga do condutor, e a distância, se ela for igual, o potencial também vai ser igual. Como nós vimos, D e C são equidistantes ao centro A, então a distância é a mesma. Se a distância é a mesma, o potencial elétrico é o mesmo. Então, realmente, VD é igual a VC e VA é igual a VB, beleza? Mas A e B possuem valores diferentes em relação a D e C. Por isso que a nossa resposta é a letra A de AIDS. Bem bacana. Vamos aqui para o próximo exercício. Uma esfera metálica de raio 0,90 metros no vácuo é carregada com uma carga
de 6 vezes 10 a menos 9 coulomb. Os potenciais nos pontos situados a 0,6 metros e 1,8 metros do centro da esfera valem, respectivamente, em volts. Muita atenção nessa questão. Primeiro, vamos desenhar o nosso condutor esférico. Nós sabemos, pessoal, que esse condutor esférico ele possui um certo raio. E aqui eu estou torcendo para desenhar um círculo bonitinho. Mas beleza. Aqui a gente tem o centro desse círculo, colocamos aqui um certo raio. Beleza. A gente viu, galerinha, que esse raio ele vale, de acordo com o enunciado, 0,9 metros. Então, quer dizer que do centro até a circunferência, nós temos aqui 0,9 metros, beleza? O primeiro ponto que a questão pede para a gente é o ponto de 0,6 metros. Esse ponto estaria mais ou menos aqui. E aqui nós temos a distância de 0,6 metros. Então, quer dizer que esse primeiro ponto está no interior do nosso condutor. E nós vimos, pessoal, que o potencial de um ponto que está lá no interior vai ser a mesma coisa que K vezes Q sobre o raio da trajetória. Então, muito cuidado para não colocar 0,6 metros ali. Você deve colocar 0,9 metros mesmo, porque para qualquer ponto interno ou nos limites da superfície, a gente coloca o raio, por tudo que a gente já estudou, não é mesmo? Então aqui ficaria a constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona, vezes a carga elétrica, que de acordo com o enunciado é 6 vezes 10 a menos 9 coulomb, e aqui o raio do condutor é de 0,9. Veja que 0,9 é a mesma coisa que 9 vezes 10 a menos 1, somente para facilitar o nosso trabalho, né? Porque o 9 a gente pode cortar com outro 9. E aí veja o que a gente pode fazer aqui para resolver essa continha. A gente repete o 6 e agora a gente faz o seguinte, ó. Repete a base 10, soma os expoentes. Então, repete o 10, 9 menos 9 é 0. 10 a 0 é 1. Então, aqui a gente leva esse 10 a menos 1, vem para cá e ele vem positivo. E aí encerra as contas, né? Então, ficaria 6 vezes 10 a primeira, que é a mesma coisa que 60 volts. Então, aqui a gente ficaria de cara com a letra D, de diarreia. Mas vamos ver por que é que aqui vale 30 volts, né? O outro ponto a ser considerado, ele está a 1,8 metros do centro da esfera. Então, veja que realmente esse é um ponto externo, né? Então, como é um ponto externo, a gente ficaria que o potencial para um ponto externo é a mesma coisa que K vezes Q sobre a distância até esse ponto externo. Então, aqui a constante é 9 vezes 10 a nona, a carga elétrica é a mesma, 6 vezes 10 a menos 9, e aqui a gente divide por essa distância, que é de 1,8, beleza? Então, colocamos aqui 1,8 sem nenhum problema. Só que esse 1,8 é a mesma coisa que 18 vezes 10 a menos 1. E aí fica legal, porque se a gente divide esse cara por 9, dá 1. E esse cara por 9 dá 2. Então aqui é 1 sobre 2. Só que 6 por 2 é 3. Então colocamos aqui o 3. 10 a nona com 10 a menos 9 fica 10 a 0, que é 1. E esse 10 a menos 1 sobe positivo, fica 10 a primeira. Ficaria 3 vezes 10 a primeira, que é a mesma coisa que 30 volts. Então realmente nossa resposta é a letra D de diarreia. Vamos para mais uma questão agora da UFPE. O gráfico representa a variação do potencial elétrico de uma distribuição esférica de carga com a distância R a seu centro.
sabendo-se que o valor de V0 é de 60 volts, então aqui no gráfico nós temos que esse V0 é de 60 volts, beleza? E que o valor em coulombs de carga total da esfera pode ser escrito com Q vezes 10 a menos 9. E a questão pede para que a gente determine o valor de Q, sem nenhum problema. Pessoal, primeiro, qual é o valor de R? É muito simples. Se você olhar para o gráfico, você nota que a gente tem aqui uma reta horizontal que depois vai cair de acordo com uma curva. E essa reta vai até o ponto equivalente a 3 metros. Então, nosso raio é igual a 3 metros. Isso porque nós estudamos agora há pouco que, para um condutor em equilíbrio eletrostático, o potencial elétrico é sempre constante ao longo do raio desse condutor. Então, até chegar no limite máximo do raio, o potencial é sempre o mesmo, ele é constante. E isso nos dá uma boa deixa para trabalhar com esse ponto daqui, o ponto em que nós temos o raio e nós sabemos também o potencial. Sabemos que a constante eletrostática é de 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb quadrado, e é só fazermos as devidas substituições. Então, V vai ser igual a K vezes Q sobre D aqui, beleza? Esse Q seria o Qzinho do nosso enunciado, tá? Que é o valor da carga total da esfera, seria a carga geradora. O potencial, como vimos pelo gráfico, no condutor é de 60 volts, a nossa constante eletrostática é de 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Aqui nós temos a carga que desejamos descobrir, e essa distância seria a distância do raio, que de acordo com o gráfico é de 3 metros, beleza? O que a gente pode fazer é pegar esse 3 e multiplicar pelo 60. Ficaríamos aqui com 180 igual a 9 vezes 10 a nona vezes o valor da carga. Se isolarmos a carga, ficaríamos com 180 sobre 9 vezes 10 a nona. Veja que 180 por 9 é a mesma coisa que 20. E esse 10 a nona, quando vai para o numerador, ele vai como 10 a menos 9 Coulomb. Essa é a nossa resposta. E veja que o formato da resposta é Q vezes 10 a menos 9. Então, quer dizer que o nosso Q seria 20. Esse é o Qzinho que a questão queria saber, né? O 10 a menos 9 está aqui acompanhando o resultado, beleza? Então, Qzinho igual a 20 seria a nossa resposta. Pessoal, nós aprendemos lá na terceira aula os processos de eletrização. E um desses processos era justamente o contato. Só que o contato que a gente fazia naquela aula era para dois corpos condutores idênticos. Quando nós falamos que eles são idênticos, é porque eles possuem o mesmo raio, as mesmas dimensões. E para que nós soubéssemos a carga final de cada condutor idêntico depois do contato, a gente fazia uma média aritmética, seguindo esse seguinte esquema. Suponha que a gente tivesse duas cargas, uma com 6 Coulomb, outra com 8 Coulomb, que a gente tenha colocado essas cargas em contato e que depois do contato cada uma tenha ficado com 7 Coulomb. Isso por conta, realmente, da média aritmética. Veja só, 6 mais 8 é igual a 14 Coulomb, dividido por 2, a gente teria aqui 7 Coulomb para cada. Então, para condutores passando por um processo de eletrização por contato, desde que esses condutores tenham o mesmo raio, ou seja, sejam idênticos, a gente faz uma média aritmética.
A carga final vai ser a carga inicial do primeiro mais a carga inicial do segundo, isso dividido por 2, já que são 2 condutores, né? Porém, algo legal vai acontecer quando esses condutores não forem mais idênticos, ou seja, não possuírem o mesmo raio. O que é que a gente tem aqui, a priori, para ser discutido? Nós temos aqui os 2 corpos antes do contato. Temos aqui uma carga QA para o corpo A e uma carga QB para o corpo B. Nesse caso, somente para simplificar, eu considerei que o corpo B esteja inicialmente neutro, mas é só para facilitar a análise mesmo. Durante o contato, eu colocarei aqui, na verdade, para esse contato existir, um fio condutor, um fio que ligue A e B. Por quê? A gente sabe, pessoal, que esse corpinho A possui excesso de cargas positivas. Melhor falando, possui falta de elétrons, possui falta de cargas negativas. Então, por isso que ele está positivo. Como nós sabemos, não temos como transferir prótons, mas podemos transferir elétrons. Então, o corpinho B ele vai ceder elétrons para A na tentativa de neutralizá-lo. Lógico que ele não vai conseguir, porque eles não possuem o mesmo tamanho e, portanto, não possuem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons entre si. Mas aí ele vai doar uma quantidade até que o equilíbrio seja atingido. Depois do contato, a gente nota que a carga A fica aqui com 5 sinaizinhos, né, de positivo. Então, realmente, ele conseguiu anular algumas dessas cargas positivas, porque ele recebeu elétrons de B, e B, como doou elétrons, ficou com falta deles. Então, ficou aqui com um excesso de cargas positivas. Legal. Então, temos aqui um QA', que seria a carga depois do contato de A, e um QB', que seria a carga depois do contato de B. Pelo princípio da conservação das cargas elétricas, que aprendemos em nossa segunda aula, a carga anterior é igual à carga posterior. Então, quer dizer que QA mais QB vai ser igual a QA' mais QB'. É até interessante ressaltar isso, porque esse procedimento vai ser bastante utilizado na resolução de algumas questões. Beleza? Lembre-se de que eu acabei de falar para você que nós não podemos fazer uma média aritmética para saber os valores finais dessas cargas. Isso porque não são condutores idênticos. Então precisamos aqui atentar para um novo procedimento, que é o seguinte: eu falei para vocês que B cederia elétrons para A. Isso porque existe uma diferença de potencial entre A e B. Se existe diferença de potencial, existe movimento ordenado de cargas. Então, os elétrons, ordenadamente, sairão de B até A. Só que esse movimento vai acabar em algum momento. E isso é quando existe aquela questão do equilíbrio que eu falei para vocês. O equilíbrio eletrostático. Quer dizer, então, que em algum momento o potencial de A e o potencial de B serão iguais. Isso porque esse fio condutor garante que eles se comportem como um corpo único, que vai atingir um certo equilíbrio depois de algum tempo, beleza? Então, depois do contato, a gente teria que o potencial de A vai ser igual ao potencial de B. Só que o potencial de A vai ser a mesma coisa que K vezes a nova carga de A sobre o raio de A. A gente viu que o potencial do condutor é dado levando em conta o raio desse condutor, não é mesmo? É o potencial de qualquer ponto interno a ele ou nos limites da superfície. Aplicando a mesma analogia aqui para B, teríamos K
KB', né, que é a carga depois de B, sobre o raio do condutor B. Veja que a constante eletrostática se repete em ambos os termos da equação. Então, nós ficaríamos simplesmente que Q' sobre RA, ou seja, a carga final de A sobre o raio de A, será igual a QB', que é a carga final de B, sobre RB, que é o raio do condutor B. Essa expressão, aliada ao princípio da conservação das cargas, fará com que a gente consiga resolver uma série de exercícios. Façamos aqui um exemplo. Uma esfera condutora A de raio 2R tem uma carga positiva 2Q e está bem distante de outra esfera condutora B de raio R, que está carregada com uma carga Q, conforme a gente verifica aqui na situação inicial. Se elas forem ligadas por um fio condutor, a distribuição final das cargas será... Veja, a letra A fala que ficará com 2Qzão em cada uma delas. Isso aqui já está falso, porque como essas carinhas têm tamanhos diferentes, nós verificaremos que as cargas finais serão diferentes também. Isso porque, pessoal, essa equação daqui garantiu para a gente que quanto maior for o raio da esfera, maior será a sua carga final. Quanto menor for o raio da esfera, menor será a carga final. Beleza? Então, essa análise também é bastante interessante. Tranquilo? Então, não tem como elas ficarem com a mesma carga. Como essa esfera A é maior, então quer dizer que a carga final de A tem que ser maior que a carga final de B. Beleza? A letra B sofre do mesmo erro. Fala que a carga tem que ser Qzão em cada uma delas. A gente viu que as cargas são diferentes, as cargas finais, e elas têm que seguir essa relação que nós acabamos de mencionar. A letra C também coloca a mesma carga para as duas. Tá falso. Veja que a letra D fala 2Qzão em A e Qzão em B. Essa é uma resposta possível, porque, como a gente viu, a carga QA' tem que ser maior que a carga QB'. A letra E peca ao dizer que a carga final de A vai ser menor que a carga final de B. Então, só por essa análise, sem fazer conta alguma, você já podia ter colocado como resposta a letra D de diarreia. Mas vamos mostrar o procedimento matemático também. Veja bem, nós aprendemos que a carga inicial tem que ser igual à carga final, não é mesmo? E qual vai ser o somatório de cargas iniciais? A gente tem a carga de A, que era 2Q, e a carga de B, que era somente Q. Então, aqui a gente ficaria 2Q mais Q vai ser igual à carga final de A mais a carga final de B. Veja que 2Q mais Q, a gente tem aqui 3Q. 3Q vai ser igual a QA', que é a carga depois de A, e QB', que é a carga final de B. Beleza? E como é que a gente faz para encontrar alguma relação entre essas duas cargas finais? A gente usa aquele esqueminha que a gente aprendeu agora há pouco. Então, QA' sobre RA tem que ser igual a QB' sobre RB. Quem é a carga final de A? Não sei, quero saber. Quanto que vale o raio de A? De acordo com o enunciado, vale aqui de 2R. Então, podemos substituir aqui sem nenhum problema. QA' sobre 2R vai ser igual a QB', que é a carga final de B, sobre o raio de B, que de acordo com o enunciado é de somente R, não é mesmo? Então, podemos colocar aqui o R e podemos cortar aqui o R desse lado e o R desse lado. O que a gente faz agora é pegar esse 2 e jogar para esse lado da equação. Então, quer dizer que QA'
vai ser igual a 2 vezes Q'. A gente pega essa relação e substitui aqui. Então, ficaríamos que 3Q é igual a Q', que é 2Q', pelo que a gente viu, mais Q' mais uma vez. Então, 3Q vai ser igual 2Q' mais Q', a gente tem aqui 3Q'. Corta o 3 em ambos os lados da equação e aqui a gente tem que a carga final de B vai ser igual a Q, beleza? E como é que a gente faria para encontrar a carga de A? É só substituir aqui novamente. Então, a carga final de A, que é QA', vai ser igual a 2 vezes QB'. Só que QB' é igual a Q. Então, isso vai ser igual a 2Q. Então, QA' é igual a 2Q e QB' é igual a Q. Realmente aquilo que há aqui na letra D de diarreia. Então, respondida a nossa questão. O que nós discutiremos agora é uma convenção sobre o potencial elétrico da Terra. Aqui existe um fato experimental, ou seja, obtido experimentalmente através de medições, que vale a pena ser mencionado. O potencial elétrico do planeta Terra aumenta a partir da superfície terrestre no sentido ascendente, mais ou menos assim como eu coloquei para vocês no esquema. Temos aqui o planeta Terra, nossa casa, e temos aqui alguns pontos considerados. Os pontos de potenciais VA, VB, VC, VD, VE e VF. Note aqui que VA é o menor de todos. VB é maior que VA, depois VC é maior que eles, VD é maior, VE é maior e VF é maior. Ou seja, conforme a gente se afasta do planeta Terra, a gente vai pegando valores cada vez maiores de potencial elétrico. Muito cuidado! Esses valores não estão em módulo. Isso porque nós vimos que, para isso acontecer, é necessário, por exemplo, que aqui a gente tenha um valor fictício de menos 200 volts. Aqui pode ser, por exemplo, menos 180 volts. Aqui seria menos 160 para manter a mesma proporção. Aqui menos 140 volts, menos 120 volts e aqui menos 100 volts. Por que é que esse valor está aumentando para cá? Porque na reta dos números inteiros, quanto mais próximo do zero, maior o número, né? Para os números negativos. Então, se a gente pensar aqui na reta e representar o menos 200 e logo em seguida representarmos o menos 100, temos que esse menos 100 será maior que esse menos 200 pela questão da proximidade com o zero. Então, realmente, no sentido ascendente, ou seja, fugindo aqui da superfície da Terra, nós temos potenciais elétricos cada vez maiores, sem considerar o módulo, beleza? Galera, uma coisa interessante é que, a partir dessa constatação, a gente consegue definir que a Terra está carregada negativamente. Isso porque, para gerar potenciais elétricos negativos, ela precisa ser uma carga elétrica negativa também, beleza? Então, temos aqui um excesso de cargas negativas ao longo da superfície do nosso planeta. E o interessante também é que cargas negativas geram campos convergentes. Então, quer dizer que o campo elétrico da Terra aponta em direção ao seu centro, beleza? Isso em todos os pontos que você puder imaginar aqui, beleza? Lembrando também que o campo elétrico é direcionado do ponto de maior potencial até o ponto de menor potencial, que nem a gente havia visto
lá no campo elétrico uniforme entre duas placas, né? Vai da placa positiva para a placa negativa, ou seja, do maior potencial para o menor potencial. Beleza? É isso que a gente tem aqui representado, dando atenção também que as linhas de campo, elas são perpendiculares às superfícies equipotenciais. E a Terra pode ser considerada como uma superfície equipotencial, porque se ela é uma condutora eletrostática em equilíbrio, ou seja, se o potencial elétrico é o mesmo ao longo de sua superfície, então essa perpendicularidade está garantida também. E é isso que eu coloco aqui para chamar a atenção de vocês. Como ela é tratada como uma grande esfera carregada, a Terra também é um condutor em equilíbrio eletrostático. Quer dizer, então, que o potencial elétrico da Terra é constante para todos os seus pontos internos e também para os seus pontos superficiais. Ou seja, como eu disse para vocês, o planeta Terra pode ser considerado como uma superfície equipotencial. Considerando aqui os pontos A, B, C, D e E, nós verificamos que todos eles são pertencentes ao planeta Terra e também aos limites de sua superfície. Então, todos eles possuem o mesmo potencial elétrico. Você tem ideia de quanto vale esse potencial elétrico da Terra? Estima-se que a carga elétrica em excesso do nosso planeta seja de menos 600 mil coulomb. Muita coisa. Estima-se também que o raio do nosso planeta seja de 6.400 quilômetros, ou seja, a mesma coisa que 6.400.000 metros. A gente sabe que a constante eletrostática tem esse valor, então basta que a gente substitua na fórmula do potencial elétrico de um condutor em equilíbrio eletrostático. Esse V vai ser igual a K vezes Q sobre o raio do nosso condutor. Substituindo todos esses valores fornecidos, a gente encontraria um potencial terrestre de 8 vezes 10 a oitava volts. Galera, 8 com 8 zeros seguidos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros. Então, aqui a gente teria 800 milhões de volts. Realmente, muita coisa. Mas será que esse potencial elétrico precisa ser considerado em nossas contas quando nós pegarmos pontos próximos à superfície terrestre? É isso que a gente vai tentar responder a partir de agora. Para atingirmos essa façanha, vamos considerar dois pontos, A e B, que estejam no interior de uma casa, e essa casa está fixa na superfície da Terra. Por que é interessante lembrar de uma casa que está fixa na superfície da Terra? Muito simples. Porque, veja, o raio da Terra tem 6.400 quilômetros, 6.400.000 metros. Então, essa distanciazinha até o ponto B e essa distanciazinha até o ponto A são distâncias desprezíveis. Podemos considerar que elas são aproximadamente iguais. São pontos infinitamente próximos ao planeta Terra, ou seja, à sua superfície. Beleza? Isso, pessoal, para indicar para a gente que o potencial da Terra é o mesmo no ponto A e é o mesmo no ponto B. Tranquilo? É essa relação que a gente teria por enquanto. O potencial em A vai ser o mesmo potencial em B, que vai ser o potencial da Terra. Isso porque a gente viu, não se esqueça disso, que o potencial na superfície é a mesma coisa que K
vezes Q sobre R. E para um ponto próximo, ou seja, infinitamente próximo, lá nas redondezas da superfície, a gente teria essa mesma expressão. Então, por isso que todos aqui estão com o mesmo potencial. Não se esqueça disso. Porém, o que é que vai acontecer se nós adicionarmos, dentro dessa casinha, uma carga geradora, que pode ser positiva, pode ser negativa, não importa. Uma carga geradora Qzão. Veja que essa carga possui uma distância dA até o ponto A e uma distância dB até o ponto B. Qual é o novo potencial em A? Vai ser o potencial gerado por essa carga geradora, que vai ser K vezes Q sobre dA, mais o potencial da Terra. Lembre-se do princípio da superposição que nós aprendemos na aula anterior. A gente tem aqui um potencial que foi gerado pela carga geradora, mas a gente tem que considerar o potencial gerado pelo condutor esférico, que nesse caso é o potencial da Terra. Então a gente faz uma soma escalar entre esses dois potenciais. Já o potencial em B, mantendo a mesma lógica, vai ser o potencial gerado por Q, que seria K vezes Q sobre a distância até B, mais o potencial da Terra, também pelo princípio da superposição. Galerinha, como esses potenciais aqui são contados com esse mesmo fator sempre, é como se a gente estivesse dizendo assim: imagina que o potencial aqui gerado pela carga Q em A seja de 10 volts. Então vai ser 10 volts mais o potencial da Terra. Imagina que aqui em B seja de 8 volts. Então vai ser 8 volts mais o potencial da Terra. Então quer dizer que o potencial da Terra é o nosso referencial, porque todos os potenciais gerados por outras cargas elétricas também perto da superfície da Terra vão ter aqui valores que são acrescidos desse potencial. Então é 10 volts acima do potencial da Terra, 8 volts acima do potencial da Terra. Beleza? Isso faz, pessoal, que a gente convencione que o potencial da Terra é contado a partir do zero, já que ele estará presente em todos os termos que você imaginar aqui. Se você colocar aqui uma carga C, vai estar distante aqui de uma distância dC, então aqui o potencial em C seria K vezes Q sobre dC mais o potencial da Terra. Veja que mais uma vez ele está presente. Então esse potencial é contado como o potencial gerado pela carga Q a partir do nível da Terra, da superfície da Terra. Beleza? Além disso, de você poder considerar a Terra como um nível de referência, né, em que você conta a partir do zero, você podia pensar também na questão da diferença de potencial. Imagine que a gente queira a diferença de potencial U entre A e B. Seria VA menos VB. Vê como vai ficar. U vai ser igual a VA, que é a mesma coisa que KQzão sobre dA, mais VT, menos VB, que é a mesma coisa que KQ sobre dB, mais também aqui a parcela do potencial da Terra. Então quer dizer que o nosso U vai ser KQ sobre dA, mais o nosso VT, mais com menos é menos, então menos KQ sobre dB, mais com menos também é menos, menos VT. Então veja que o potencial da Terra será desprezado nessa análise da diferença de potencial, que vai depender somente do potencial em A, justamente, e do potencial em B. Então é mais um ponto a favor de considerarmos, para eventos próximos à superfície da Terra, o potencial da Terra como zero. Contar a partir do zero, né? Imagina a dificuldade. A gente viu que o potencial da Terra é de aproximadamente, em módulo,
8 vezes 10 à oitava volts. Imagina contar 10 volts e isso daqui, né? Fazer essa soma de um número muito grande com um número não tão grande assim. Por isso que é melhor contar a partir do zero. Então, consideramos o planeta Terra como o nosso nível de referência. A gente conta esses eventos próximos à superfície a partir do zero mesmo, que é a conclusão que eu coloco aqui para vocês. Como a parcela do potencial da Terra aparecerá em todos os pontos no interior de uma casa ou de qualquer outra região próxima à superfície terrestre, podemos convencionar, aí é que está o cuidado, beleza? A gente viu que o potencial da Terra não é zero, mas aqui é uma convenção, é um eixo de referência, que o potencial da Terra seja realmente igual a zero. É isso, pessoal. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Recomenda esse vídeo, deixa um gostei, se inscreve no canal e até a próxima aula.